Já está aberto lá no YouTube? Pronto, já iniciamos, já. Tá. Não apareceu para mim ainda não, porque eu vou acompanhar aqui eu vou acompanhar aqui o chat do YouTube também. Tá. Aí a gente fica falando no grupo qualquer coisa. Tá. Já tá ao vivo aí no YouTube, já foi aberto. No meu já ainda pode não. ir dando boa noite às pessoas. Foi aberto. Vou só colocar aqui no link. Tá. Já pode dar boa noite aí, pessoal. Pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui agora o nosso workshop. Está aqui. Arrasta para cima e vai para o canal lá da Exap, tá bom? Conto com vocês. Já temos pessoas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isabelle. Boa noite, José Francisco, Ana Cristina, Marcesa Silva, Roberto Nunes. Boa noite a todos. O pessoal já está aí online, viu, grande mestre? Pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui agora o nosso workshop. Vou deixar o link aqui do canal para vocês. Arrasta para cima e confere. Se você é advogado e quer entender como funciona a lógica da advocacia, esse workshop é para você, viu? Arrasta para cima e confere. Estamos iniciando aqui agora o nosso workshop. Vou deixar o link aqui do canal para vocês. Arrasta para cima e confere. Se você é advogado e quer entender como funciona a lógica da advocacia, esse workshop é para você, viu? Arrasta para cima e confere. Boa noite. Estamos iniciando aqui agora o nosso workshop. Boa noite, pessoal. Vitória, Roberto, Isabel, Camila. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Nosso segundo encontro do workshop, né, o empreendedorismo na advocacia. Estamos esperando aí, o pessoal está entrando. E aos poucos a gente vai iniciando para começar esse segundo dia, né, desse workshop. Muito bacana. Doutor Campelo Filho, o que é que a gente vai tratar hoje? Quais serão as temáticas aí para quem perdeu as redes sociais? Hoje nós vamos tratar de dois temas essenciais, né? Vamos começar fazendo uma breve recapitulação do que foi visto no primeiro encontro, para quem não pôde assistir, e vamos tratar da questão do relacionamento direto com o cliente até o momento de se cobrar os honorários advocatícios, de se fixar os honorários, que é uma etapa fundamental, né, na vida do profissional, e também do próprio marketing, né, jurídico, como fazer, o que fazer para você poder ter uma maior visibilidade no mercado, o que é permitido, o que não é permitido pela legislação. Existe toda uma legislação nossa, né, que trata dessa questão, a legislação do Conselho Federal da OAB, o Código de Ética e Disciplina, que trata disso também. Enfim, então há toda uma legislação a respeito que a gente precisa também identificar alguns pontos. Então, o que é permitido e o que não é permitido. Ok? Vamos ver se tem... Quando a gente pode iniciar aí, Joffre, eu também estou tentando acessar aqui. Está aqui, ok. Já consegui também. Então, nós estamos vendo aí a Lara, a Laís, Marcela Eulálio, nosso secretário aí de Justiça, mais uma vez, entrando. Muito bem, a Lenora, Isabel, Rosanina, minha grande amiga aí, que na minha turma, colação de grau, nos formamos juntos, uma grande amiga, a Rosanina, a doutora Rosanina, Vitória, o Roberto aí assistindo novamente, Márcio César também, mais uma vez. Muito bem. Pessoal, Zé Francisco, Isabelle, ótimo. Essa live de hoje, ela é dando continuidade ao nosso primeiro dia. O doutor Campelo Filho é advogado com mais de 20 anos de advocacia
e eu sou advogado com quase 10 anos. Eu fiquei até de verificar essa informação de quando foi que eu recebi minha carteira. E aí, a gente está trazendo essas duas óticas da advocacia, trazendo a visão dele, quando ele começou, a minha visão, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Porque é importante que o advogado entenda que esse começo é um pouco complicado mesmo, tá? Eu vejo até muita gente, Campelo Filho, vendendo curso, fica milionário em 3 meses, como eu compro essa Mercedes, arrasta para cima. Então, explorando a ganância das pessoas, quando, na verdade, a advocacia dá dinheiro, existe uma saída plausível para a advocacia, mas ela não acontece automaticamente, ela não é de forma rápida. Por isso que a gente selecionou alguns temas que são totalmente importantes para quem exerce esse labor. Vejamos, cobrança de honorários, a análise que você deve fazer para fixar um honorário. Outro ponto interessante, de onde vêm os honorários? Como é que eles caem na sua conta? Como é que acontece? Como é que você vai fixar? A tabela do OAB como parâmetro, a questão da publicidade, do marketing do advogado, tem um grande dilema. O advogado pode fazer propaganda, pode fazer publicidade. Então, é um tema que a gente vai tratar agora. A questão também do marketing mais importante de todos, que a gente vai fazer rodar essa chave na sua cabeça e vamos desvendar nessa live qual é o marketing mais importante de todos. E você vai escutar de quem faz, que é o Campelo Filho e eu, porque afinal a gente vive disso aqui e a gente tem o maior prazer de falar como é que funciona essa coisa que uma hora da raiva, uma hora da felicidade, que a advocacia é isso, pessoal. Eu não vou querer aqui romantizar, que é uma profissão que é só alegria, que é bela, mas no final, quando você vai colocar na balança, é uma ótima profissão a ser seguida. Eu não vou falar que é a melhor profissão de todas, que é linda, porque, ao final, toda profissão tem os seus sabores. Eu tenho, ele teve, ele tem, mas quando você põe na balança, é uma profissão muito bacana, porque você consegue fazer o seu horário, você consegue resolver o problema das pessoas, e o melhor de tudo, você ganha dinheiro com isso. Olha que fantástico. E é isso aí que eu começo falando do nosso evento. Ótimo, Joff. Então, vamos começar essa nossa reunião de hoje, né? O workshop, nosso segundo dia. Eu queria começar falando sobre algo que a gente não tocou na segunda-feira, e que acho que é fundamental. É que os advogados, a gente precisa compreender que, primeiro, que é uma profissão complexa, não é uma profissão simples, não é simples ser advogado, é complexo. E o advogado, ele precisa de ter algumas qualidades, né, para que ele possa exercer a advocacia. Não é necessário que ele tenha todas, até porque é difícil a gente ter todas as qualidades. Às vezes nós temos uma capacidade melhor em uma do que em outra, mas é preciso reconhecer onde eu sou forte e onde eu sou fraco, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso avançar. Então, por exemplo, o advogado, eu costumo muito dizer para os advogados que trabalham comigo também, para os alunos, que o advogado ele cumpre 4 funções, ele tem 4 funções mais ou menos específicas. Primeiro, o advogado ele tem que atender o cliente, ele tem que saber atender o cliente, passar confiança e credibilidade. Às vezes, nós não temos essa habilidade do atendimento ao cliente e, por vezes, o cliente conversa conosco e vai embora procurar outro advogado porque você não passou a confiança e não passou a credibilidade que ele queria. E você perdeu aquele cliente porque não soube atendê-lo adequadamente. Às vezes você ficou dando atenção ao seu celular ao invés de dar atenção ao cliente, você ficou olhando para o computador ao invés de olhar para o cliente. Então, esse é um aspecto fundamental. E é importante que, se você não tem essa qualidade do atendimento ao cliente, você precisa se desenvolver nela, né? Treinar, ver outros atendimentos, enfim, fazer algum curso que lhe dê essa condição de melhor atender o cliente. Outra coisa que o advogado desempenha o advogado, ele elabora petições, né? Então, ele tem que saber escrever também, é uma outra função do advogado. Às vezes, você não tem essa capacidade ou não sabe ainda adequadamente a fazer uma petição, é preciso você se capacitar na elaboração de petição. Não é à toa que a OAB, no exame de ordem, tem uma prova prática, nesse sentido. Então, é importante o advogado ter a habilidade de escrever também. Mas eu não gosto de escrever. Bom, você tem que tentar desenvolver isso aí, porque faz parte da sua profissão.
Agora, evidentemente que, como também atendimento ao cliente faz parte. Vou já chegar no ponto em que eu não gosto de uma coisa, de uma atividade ou de uma dessas ações, o que eu faço nesse caso? Então, terceira coisa, o advogado ele também tem que fazer sustentações orais. O advogado ele defende oralmente uma audiência, ele precisa fazer uma audiência. E na audiência ele tem que tomar posições, ele tem que questionar, tem que inquirir testemunhas, ele tem que fazer objeção a uma determinada decisão que o juiz dá em audiência. Enfim, ele tem que saber se portar também numa audiência, fazer uma sustentação oral, se portar num tribunal. É uma outra ação necessária para o exercício da advocacia. E a outra, que é também necessária, então, falei, atendimento ao cliente, elaboração de peças, realização de audiência, sustentação oral, e a outra é o acompanhamento de processos. Então, o advogado também tem que acompanhar os processos, tem que estar no fórum, tem que pedir para que o seu processo seja movimentado, tem que, às vezes, conversar com o juiz para pedir que ele despache, para você explicar para o juiz o direito do seu cliente. Então, é a quarta atividade sua, acompanhamento de processo. Às vezes, eu até brinco assim, que o advogado ele ganha a causa acompanhando o processo. Se ele acompanhar o processo bem, ele já tem meio caminho andado para ganhar aquela causa, né, que ele tem o direito. Então, ele tem que acompanhar o processo. Então, você pode ver quais dessas atividades do advogado você melhor desempenha. Porque, às vezes, você pode, assim, eu sei escrever, mas eu não gosto de fazer audiência. Eu gosto de fazer audiência, mas eu não sei redigir bem, eu não gosto de redigir, mas eu gosto de estar lá no fórum, eu gosto de acompanhar os processos. Aí é a oportunidade que você tem de celebrar parcerias com outros colegas. Às vezes você tem um colega que gosta de fazer sustentação oral, que gosta de ir para o fórum, que sabe acompanhar os processos, sabe ir tratar com o juiz, e que sabe atender um cliente, passar credibilidade, mas ele não sabe escrever, não gosta de escrever. Então, você pode fazer parcerias com outros colegas para que cada um desempenhe uma determinada função. Então, é algo, além de dividir despesas, isso você aproveita o que cada um tem de melhor. Acho que era esse aspecto que eu queria tratar no início, que eu não tinha falado ainda na segunda-feira e gostaria de ter abordado. Tá certo? E se você tem alguma deficiência em algum desses 4 elementos que eu falei, você pode começar a tentar se desenvolver em algum deles, treinando sustentação oral no espelho mesmo de sua casa. Previamente, antes do dia, você pode ir treinando como fazer a sustentação, como faz a anotação, como se dirigir ao desembargador no início da sustentação, como dirigir-se ao juiz, como faz as perguntas prévias antes da audiência, para que você tenha um roteiro do que vai fazer na audiência. Então, são ideias em que você previamente se prepara para o exercício daquela atividade que você vai ter que desenvolver. Então, eu acho que era importante tratar disso aí. Então, dando entrada no nosso tema propriamente dito hoje, que a gente ficou de abordar, e eu peço assim, se você tiver alguma pergunta, alguma manifestação, vá colocando aí pelo chat, e à medida do possível a gente vai falar. Tem algumas perguntas que nos foram enviadas aí de segunda-feira para cá, que a gente vai também já ao longo da nossa explanação, não fazendo a pergunta, mas vai tentar já ir respondendo, certo? E que se vocês tiverem outras, vocês podem ir fazendo, que a gente terá o maior prazer de tentar responder para vocês. Então, vamos lá. O atendimento ao cliente, porque vai chegar na questão da cobrança dos honorários, passa pelo atendimento ao cliente e a celebração do contrato. É isso? Primeira coisa, você é advogado. Olha, ao longo da minha carreira, eu já sofri várias perdas por não ter um contrato. Então, início de carreira, eu tinha clientes e não fiz contrato com eles, os processos demoravam aí 5, 10 anos, quando chegava no final do resultado, eu não tinha contrato. E, às vezes, eu advoguei alguns processos na Justiça do Trabalho, quando não havia honorários advocatícios, sucumbenciais, então, como eu não tinha contrato, eu perdi todo o meu trabalho de 5, 7 anos de ação, de processo.
Alguns clientes honestos vinham até mim e me pagavam, perguntavam quanto eram os honorários, eu negociava, e outros recebiam seus alvarás, né, e iam-se embora, sem nem me procurar mais. Então, eu tive várias perdas disso, foi uma lição muito dolorosa que eu Dolorosa, né? tive, mas que eu aprendi. Então, eu não deixo mais de fazer um contrato com meus clientes. Às vezes, você fica envergonhado de chegar para o cliente e dizer que tem que ter o contrato, porque ele pode achar, se está desconfiando dele, etc. Era um pensamento que me passava pela cabeça no passado. Mas não, o cliente vai entender que você está sendo profissional quando você celebra o contrato, quando você chama o cliente para celebrar o contrato. E ele vai achar que a coisa está sendo levada realmente a sério, de forma profissional, e que de fato está, quando você celebra um contrato. Então, é um primeiro conselho, assim, não deixe nunca de celebrar o contrato com o seu cliente, tá certo? Não Inclusive, adianta só a confiança. Sim, Jota. eu estou vivendo isso na prática. Eu peguei muito processo em 2012, 2013. Muito mesmo, pessoal, assim, mais de 1.000 processos. E aí eu não fazia contrato. O que aconteceu hoje, a gente está em 2020, 9 de junho, eu tenho aí uns 8 clientes meus que faleceram com créditos depositados, inúmeros filhos, eu não sei quem são os filhos, e não fiz contrato. Pensando por baixo, esse prejuízo para mim é um prejuízo financeiro enorme, porque até eu conseguir um arbitramento de honorários, consegui sensibilizar magistrado, que eu trabalhei, foi um processo que eu fui contratado no êxito, uma pessoa era pobre, gerou uma condenação razoável, até eu conseguir ter acesso a esse valor, está me custando muito caro, fora a inquietação mental que eu sinto. Então, esse comportamento já foi uma falta de experiência naquele início. Não tinha ninguém para me explicar, e vocês estão tendo a oportunidade desse curso, desse workshop, proporcionado pela OAB, pela ESA e pelo tempo do Dr. Campelo Filho, que é um advogado que tem uma agenda muito apertada ante as suas atribuições, de falar o que está acontecendo, o que aconteceu com ele, aconteceu comigo. E a ideia, pessoal, é fazer com que vocês não tenham esses mesmos problemas que ocorreram com a gente. Sobre a questão do contrato, o cliente ficar desconfiado, a gente tem que perceber a nossa cultura aqui nordestina, aquela questão do respeito, você não confia em mim, você não me respeita. Mas, pessoal, entre uma objeção dessa do cliente e o seu prejuízo financeiro daqui a alguns anos, você tem que aprender a dobrar essa objeção. Quando eu estou no meu escritório e vem um parente meu para ser atendido, como já ocorreu, de fato, precisa de contrato, não sei o que, eu falo, olha, a questão do contrato não é por minha causa, nem por sua causa, não. O contrato é só para organização do meu escritório, porque eu sou um pouco desorganizado, eu gosto de ter organizado isso aqui. Então, aí você já consegue dobrar a fera, dobrar o cliente. Então, você tem que falar, você pode terceirizar essa culpa de ter que ter um contrato. A culpa não é sua, não. É porque você é desorganizado, ou porque o seu contador pede, ou é porque você está com uma fase de expansão do seu escritório, porque eu vou fazer uma parceria com outro advogado e ele tem que saber o que é que eu tenho aqui de fato no meu escritório. Então, quando você tira um pouquinho essa sua culpa, você consegue dobrar essa objeção que o cliente possa ter. Mas o fato é, nunca protocole um processo sem contrato. Faça um contrato descrevendo o que você vai fazer, deixe bem claro que a sua obrigação é de meio, deixe bem claro que a obrigação de saber do processo é do cliente, que ele tem que entrar em contato com você, porque no futuro o cliente pode falar que o advogado X me abandonou, não fala comigo. Então, deixe tudo claro, pessoal, porque o contratado não sai caro. Então, veja bem o prejuízo que o Dr. Campelo Filho teve, o prejuízo que eu estou tendo agora. Eu estou precisando de dinheiro e não consigo acessar porque eu não tinha contrato. Se eu tivesse contrato, obviamente, eu tinha recebido, já tinha resolvido um problema meu. Mas é isso aí, as situações vão ocorrendo e a gente vai ajustando, né? Muito bem. Então, vocês já estão vendo, né, que a celebração do contrato é extremamente necessária. E eu não falei ainda da cobrança do valor dos honorários, porque Tem até uma coisa que eu lembrei agora, pessoal, antes que eu falar. esqueça, eu queria que vocês, se possível, colocassem aqui no chat, ou então nas nossas redes sociais, o e-mail de vocês e o WhatsApp. Por quê? Porque a gente vai disponibilizar em seguida um e-book com as principais temáticas do evento e eu vou tentar conseguir para vocês, vou pedir para o Dr. Campelo Filho também conseguir, um modelo padrão de contrato de honorários que a gente utiliza, que você possa fazer suas edições e utilizar no seu dia a dia.
é um relativamente simples, mas que deixa você, advogado, resguardado para isso. Lembrando que a rede social dele é Campelo Filho ADV, a minha Geoff Saraiva, e pode falar com ele lá no direct, que ele responde, ele manda, como ele já me ajudou em outras ocasiões. E é isso aí. Pode continuar. Beleza, Alfredo. A gente vai compartilhar. Eu, inclusive, desenvolvi um contrato para empresas, né? Quando eu comecei a trabalhar para empresas também, então eu queria desenvolver um contrato em que o empresário, quando ele lesse meu contrato, ele entendesse que o meu serviço era um serviço complexo e que era importante para a empresa dele. Então, eu criei 2 anexos no contrato com minhas obrigações e estabeleci várias coisas que um advogado que eu poderia fazer para aquela empresa, né, para aquele empresário, para ajudá-lo nos seus negócios. E isso foi muito importante, porque quando o empresário ele lia o contrato, ele via lá e disse, é isso tudo aqui, eu disse, é isso aí tudo que eu estou me propondo a fazer. Então, eu desmembrei várias funções do advogado em várias possibilidades, várias atuações, e isso gerou um anexo, e o meu contrato ele se torna um pouco mais robusto para o atendimento aos empresários, porque eu busco fazer uma gestão jurídica empresarial. Vocês também, eu tenho um artigo escrito na revista Direito Hoje, que eu tratei sobre isso, sobre gestão jurídica empresarial. Bom, mas isso era um contrato para empresas, mas a gente pode ter um outro modelo de contrato para pessoas físicas que nos contratam para causas específicas, né? E aí vocês, passando as informações, eu e o Dr. Geoffrey, a gente vai passar para vocês aí eu posso passar esse modelo de contrato que eu desenvolvi tranquilamente, sem problema para vocês. Então, gente, o aspecto do atendimento ao cliente para gerar confiança e você chegar a mensurar os seus honorários advocatícios. Quando você precisa ouvir muito o cliente, né, antes de dizer o valor dos honorários. Às vezes o cliente diz, quanto é que você... ele chega e diz, doutor Campelo, quanto é que você cobra para fazer o mandado de segurança? Eu disse, olha, eu não sei, depende, o que é o caso? Então, eu nunca digo meus honorários imediatamente, porque eu preciso avaliar a complexidade do caso. Eu preciso avaliar o tempo que esse caso vai durar. Então, eu costumo, às vezes, até, e quase sempre, eu nunca digo os honorários na primeira reunião com o cliente. Eu ouço, faço as anotações, e aí digo para ele que vou estudar, vou analisar, vou pensar, e numa segunda reunião, eu já digo para ele o valor dos honorários. Nesse caso, eu já deixo o contrato pronto, só para preencher, porque quando o cliente chega na segunda reunião, que eu digo os honorários, que a gente negocia ali os honorários, eu só faço preencher os honorários e imprimir para ele assinar. Eu não vou fazer todo o contrato de novo, eu já fiz previamente aquele contrato e já deixo o esqueleto pronto só para botar o valor dos honorários que eu vou negociar com o cliente. Então, eu acho que não é bom você dizer imediatamente o valor dos seus honorários, sem você mensurar, porque você pode ter um prejuízo grande também. Você pode pegar um processo que vai demorar 6 meses e pode pegar um processo que vai demorar 6 anos. Então, isso tem um valor, tem que ser considerado. Você também tem que considerar, na análise do valor dos seus honorários, você tem que considerar se esse é um processo, o tempo, como eu já falei, né, a complexidade e o benefício que o seu cliente vai ter. Por quê? Porque, às vezes, o benefício é um benefício para a vida toda. Então, o Código de Processo, ele permite que os honorários advocatícios eles sejam cobrados com base de acordo com esse benefício que o cliente vai ter, no caso de prestações continuadas. Então, eu já advoguei para pessoas que fazem concursos e que não, por algum problema, foi preciso entrar na justiça para tomarem posse, então aquele emprego vai ser um emprego que a pessoa vai ter para o resto da vida dela. Então, eu posso mensurar os honorários com base nesse benefício que ela vai ter em 12 meses. Então, se essa pessoa ela vai ter um salário durante a vida toda, a lei me permite que eu faça uma análise do que essa pessoa iria ganhar em 12 meses. E, a partir dessa análise dos 12 meses, eu posso estabelecer um percentual em cima desse benefício que a pessoa vai obter, já que é um benefício continuado. Isso a legislação permite tranquilamente, é uma das análises que a gente faz. Então, se
Se ele vai tomar posse e vai passar aí a vida toda, eu posso, quanto é o salário durante 12 meses? O salário vai ser tanto, então eu posso cobrar um percentual em cima desse salário, no caso, no final do êxito, né? A partir do momento em que ele tomar posse. Ah, mas aí isso vai demorar muitos anos, eu não recebo nada adiantado. Veja, os honorários, eles são negociados sempre. Então, você pode chegar para o seu cliente e dizer para ele, olha, eu vou trabalhar nesse seu processo, mas ele vai demorar muito tempo. E hoje, isso serve até para contratos com familiares, né? Eu recebi uma pergunta sobre a questão de trabalho para familiares. Você pode dizer, olha, hoje eu tenho que utilizar a internet, tem um custo, tem energia, tem um custo, tem aluguel do escritório, enfim, tem custos, tem deslocamento que eu tenho que ir no fórum, tenho que falar com o juiz, tenho que ir atrás do processo, então tem custo de combustível, tem custo de deslocamento, tem todo um custo de roupa que você tem que ter, que você tem que comprar. As pessoas têm que entender que o advogado, para ele exercer a profissão, ele tem um custo. A própria roupa não deixa de ser um custo que você tem. Então, isso você pode dizer para o seu cliente que tem esse custo e que você não pode ficar trabalhando num processo que vai demorar 12 anos, 6 anos, 7 anos, sei lá quanto tempo, sem receber nada nesse período. Então, você pode estipular com ele o seguinte, me pague um valor inicial aqui de entrada e eu vou ficar no seu processo esse tempo todo e só vou receber alguma coisa lá no final, quando você ganhar a causa. Na negociação, você pode, inclusive, também dizer assim, olha, se você me pagar agora, quando for lá no final que você ganhar a causa, diminua o valor que eu recebi hoje. É uma outra possibilidade, né? Você está dizendo, olha, eu preciso para eu me manter, para me sustentar, para eu sustentar a minha advocacia, eu preciso estar recebendo dinheiro, o valor dos honorários logo, eu não posso ficar esperando. Então, é outro argumento que você pode utilizar na cobrança dos honorários, tá certo? Nós ainda não fixamos o valor, né? Mas são critérios que eu estou já colocando de que você pode estar respondendo, né? Você pode responder para seus clientes quando eles começarem a indagar e você justificar a necessidade dos honorários imediatos, de honorários em caso de êxito, se ele ganhar a causa. Às vezes o cliente ele chega com causas e que não sabe se vai ter êxito ou não. E aí você vai trabalhar sem receber nada, e se ele perder? Se não tiver, se o juiz entender que ele não tem direito e não ganhar nada, você trabalhou de graça? Então é preciso você esclarecer também o cliente na conversa com ele de que ele pode ganhar, mas pode não ganhar, né? E se for uma defesa que você vai estar fazendo também, você tem que, tipo, é uma defesa, às vezes é uma execução que o seu cliente ele vai ter que pagar. O que for, ele vai ter que pagar. Ele está sendo executado, é um título líquido e certo, é um título exigível, e ele vai ter que pagar em um determinado momento. Então, ele vai perder, de certa forma, aquela causa. Você já sabe disso. E os seus honorários, mesmo ele tendo perdido a causa, ele tem que lhe pagar, porque ele teve uma defesa naquele processo, ele teve o devido processo legal que foi possibilitado pelo seu trabalho. Então, o cliente precisa pagar esses honorários também. E um outro argumento que eu utilizo para os meus clientes é o seguinte, olha, o tempo que eu estou tendo com o seu processo, eu estou deixando de ter outro cliente. Então, eu não posso ficar trabalhando sem receber. Isso, advogado, quando está iniciando e quando advoga muito para a família, o familiar acha que não vê aquilo como uma profissão. Isso faz parte daquilo que eu falei para vocês na segunda-feira. É minha profissão. Né? Eu tenho família, eu vou constituir uma família, eu preciso ter um patrimônio, eu preciso ter uma renda para eu me manter. Então, eu me mantenho como? Da advocacia. Eu sou advogado, eu preciso me manter da advocacia. Então, é um outro argumento que se pode utilizar com os familiares. Olha, eu tenho que receber alguma coisa. Tudo bem, a minha família, eu vou cobrar um valor menor, eu vou negociar de outra forma, eu vou parcelar mais vezes, eu vou ver de outro, posso fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho que receber. Até porque é importante vocês, olha, até para você valorizar o meu trabalho e para eu me estimular também a ir atrás. Porque, olha, quando a gente não recebe de familiar, eu já tive experiências, que alguma coisa dá errado, o que diz? É porque eu não estou pagando.
Se eu estivesse pagando, ele estava interessado. Então, dizem logo, ó, tá fazendo assim porque deu errado porque eu não paguei. Se eu estivesse pagando, Não se empenhou. não se empenhou. Então, isso é muito comum. Então, atuando profissionalmente, tendo contrato, seu familiar ele não vai ter como dizer isso daí. Então, é importante que você utilize todos esses argumentos. Não sei se estou falando rápido demais, é porque é muita coisa mesmo para a gente falar, tá certo? Sobre essa temática, e eu tenho medo do tempo aí ficar escasso. Mas se vocês quiserem, eu posso repetir. Quem tiver alguma dúvida, vá falando aí no chat que a gente vai conversando. Então, Inclusive, gente... doutor Campelo Filho, uma grande dificuldade nessa questão da cobrança dos honorários é identificar do cliente quais são as objeções dele. Vamos supor, o cliente que te procura com uma dor de concurso público, como eu tenho atendido aqui com certa frequência no escritório, ele vem com uma dor. Qual é a dor dele? Eu passei no concurso, fui classificado e eu não fui chamado. Ou então, determinada pessoa passou na minha frente, ou a administração pública precisa de um servidor. Beleza. Ele vem com uma dor. Qual é a dor? Tem uma vaga minha. Beleza. Qual é o outro ponto? Um ato inequívoco da administração que não chama ele. Então, a primeira negativa do cliente, quando ele vai procurar um advogado, ele já vem com aquela história que advogado é caro. E advogado, pessoal, eu entendo que o serviço do advogado é um serviço de luxo. Advogado é caro. Ele estuda 5 anos. Pessoal, são 5 anos de faculdade. Ele precisa vestir, andar, ter uma certa estrutura para atender. E não tem como um serviço desse ser barato. Então, advogado barato é defensoria pública. Só que vocês sabem quanto é que o defensor ganha, né? O defensor ganha muito bem para atender as pessoas pobres. Então, vocês veem a importância que é o nosso trabalho. Então, a principal objeção da pessoa ele vem falando que é caro. É caro. Aí, será que compensa para mim? Ele pensa, será que compensa eu me pagar, doutor? Qual é o meu ponto? Se você não me pagar, você não vai ser chamado. Se você não ser chamado, você não vai ter o salário para o resto da vida. Então, você já consegue ir derrubando objeções do cliente. É interessante, o que o doutor Campelo falou, que eu venho evoluindo os meus contratos. Antigamente, eu não colocava cláusula de êxito e mandado de segurança. Agora, eu já venho colocando. Por quê? Porque o cliente, quando ele conseguir a tão sonhada vaga dele, por minha causa, enquanto advogado, ele vai ficar com salário para sempre, pessoal. Então, é muito justo com o advogado incluir a cláusula de êxito. Olha, você vai conseguir, vou implantar, eu quero um percentual da sua remuneração quando conseguir, para estimular o trabalho do advogado e para deixar o cliente compreender que você tem essa capacidade de escalonamento do seu trabalho. Eu entendo a realidade de muitos advogados, de muitos colegas, que é difícil vender. Vender é um negócio complicado. Se você quiser falar de advocacia, você fala de advocacia, você fala sobre atendimento, você fala sobre tudo. Mas na hora de vender, na hora de falar o seu valor para o cliente, olha, chega você, quanto é? 5 mil. Você quase não sabe o valor do seu trabalho. Isso aí, o cliente percebe também, pessoal. Então, você dê seu valor do seu trabalho, não tenha vergonha de cobrar, porque é totalmente justo o que você está fazendo. Você cobrar a retribuição de quem está trabalhando, efetivamente, e saiba o valor do seu tempo. O que eu gosto muito de falar ou eu estou aqui no meu escritório, na minha rotina, ou eu estou trabalhando efetivamente, como movimentando o processo, dando entrada em processo, fazendo uma coisa de um processo concreto, ou então eu estou fazendo o quê? Estudando para ter mais processo, para ter mais trabalho. Eu faço muito curso prático, pessoal. Fiz curso prático de tributário do ITZEDU, estou fazendo de servidores públicos do MASA, que é muito bom. E são cursos práticos, não são cursos tão baratos assim, mas são cursos que me ensinam uma nova vertente de trabalho aqui para o meu escritório. Então, em vez de eu atender um cliente que me paga mal, ou que tem um direito ruim, ou que não quer pagar com valores como profissional, eu tiro aquele meu tempo para estudar um assunto que poderá me proporcionar um maior número de clientes e, consequentemente, melhores honorários. Então, eu sempre falo, o capital do advogado é o tempo dele. Aí eu faço uma pergunta, uma indagação para vocês. Como vocês estão gastando o tempo de vocês, o tempo útil? Vocês estão estudando para ter mais clientes? Estão perdendo tempo vendo rede social? Sobre rede social, eu gosto de falar que nós temos 2 perfis bem claros lá. Primeiro, aquelas pessoas que estão lá para ganhar dinheiro, para criar conteúdo. Segundo, aquelas pessoas que estão lá para consumir conteúdo dos outros. Eu espero muito que vocês, enquanto advogados, estejam lá consumindo conteúdo dos outros e, obviamente, criando conteúdo para se posicionar no mercado, para conquistar novos clientes, para ventilar o seu nome nessas pessoas. Porque, como eu falei, o nosso capital é o tempo. Você não pode perder, pessoal. Muito bem, Jorge.
Muitas manifestações aqui nas redes sociais, o doutor Marcelo, ele coloca que o contrato de honorários não ofende a confiança eventualmente existente entre as partes, antes revela boa-fé e transparência na relação profissional. É exatamente isso aí, o contrato revela transparência e boa-fé na relação. Mas aí, gente, a gente volta para o questionamento, né? Teve uma outra pergunta que foi feita nas redes sociais sobre a consulta, né? Eu cobro consultas, eu estou no início da minha carreira, eu posso cobrar consultas? Como é isso aí? Consultas, elas podem ser cobradas. Não é uma prática muito comum, infelizmente, ainda, aqui para nós, eu digo assim, de um modo geral, na região Nordeste. No sul do país, em outras regiões, já é muito comum e natural a cobrança de consultas pelos advogados. Então, eu não vejo empecilho nenhum em cobrar, agora você tem que deixar isso claro logo, né? E eu acho que vai mais de cada um mesmo, né? Se quiser cobrar, se achar que é importante, se tiver muita gente que tenha procurando e que não tenha, que você não esteja obtendo êxito em fazer daquele contato que o cliente tem com você não está conseguindo transformar aquilo em um contrato de honorários, porque são só consultas que são realizadas, então, a partir daí, você pode começar a pensar em cobrar por essas consultas. Até eu faço também o seguinte, eu digo para o meu cliente que eu cobro consulta e que se ele me contratar, se ele vier assinar um contrato, eu diminuo o valor dos honorários da consulta que ele pagar, entendeu? Eu faço a mesma coisa. Porque é uma forma dele valorizar o seu tempo. Imagine quando o cliente vem com uma dúvida muito complexa, ou então o cara ele tem uma dúvida específica, mas não é uma dúvida que vai virar um processo em si. Então, ali já é meio que uma consultoria, né? Uma dúvida mais prolongada, que exige seu tempo. Dúvidas rápidas e rotineiras aqui, Campelo Filho, eu não costumo cobrar para tentar fidelizar o cliente, mas quando é uma coisa Sim. que já toma demais o meu tempo, quando eu vejo que é um negócio recorrente, uma dúvida muito específica, aí eu já entendo que é uma consulta, que eu já estou dedicando muito tempo nisso e tal. Então, é uma coisa que é muito autopercepção, né? Você tem que perceber, tem que sentir para saber se é hora de cobrar uma consulta ou não. Vamos supor, em termos percentuais, aqui no escritório eu devo cobrar consulta em 20% só dos meus atendimentos, porque eu tento o máximo fazer a conversão, porque eu prefiro ganhar dinheiro com a contratação do meu serviço como advogado do que com a consulta. Uma consulta. É isso aí. E você também pode ter um outro pensamento, que é o pensamento do investimento. Então, às vezes, você fazer uma consulta, ou mesmo você fazer um contrato para alguém, que às vezes chega e nos pede, ou dar um parecer. Então, isso aí, muitas vezes, pode ser um investimento, né? Porque você conversa com aquela pessoa, e se é alguém que tem uma grande rede de relacionamentos, se é alguém que é um cliente em potencial para outras causas, então você pode pensar em atender essa pessoa sem cobrar nada, você pode ser solícito, pode solucionar problemas, pode até mesmo fazer trabalhos e dizer, não, o trabalho foi simples para você, se não demandou tanto esforço, você diz, não, não vou lhe cobrar nada agora não. Fique tranquilo, quando quiser, estou aqui aberto, pode fazer consulta, estou aqui à sua disposição, porque isso aí pode se tornar um investimento. Aí você tem que ter essa percepção do que vale a pena realmente, se aquilo é um investimento ou não. Às vezes você vai sofrer, né? A pessoa você fez tudo e ela vai atrás de outro advogado. Mas outras vezes você pode acertar. Então, isso é um investimento. Sim, Joffre. Inclusive, eu queria recomendar esse livro aqui. Ele se chama As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. É um cara que é PhD em linguística, comunicação, e ele fala, doutor Campelo, sobre um dos gatilhos mentais mais fortes, é o gatilho mental da reciprocidade, que é quando você ajuda uma pessoa com alguma coisa, não necessariamente do direito, e essa pessoa, ela, de forma implícita e indireta, ela tem uma dívida com você, uma dívida de gratidão. Você tinha uma dúvida aqui, aí quando ela precisa, obviamente, de um advogado, ela poderá sim se lembrar de você e fechar a contratação. Mas aí a gente tem uma linha muito tênue entre aquela pessoa
que educadamente lhe procura e você educadamente responde, e aquela pessoa que desnecessariamente toma seu tempo com questionamentos irrelevantes. Por isso que é uma questão até de maturidade do profissional do direito, dele entender até onde vai essa linha, que é bem tênue, viu? Então, você tem uma dificuldade para acertá-la. Bom, o importante é você ir tentando, né? Você vai experimentando, vai falando, vai testando uma e outra possibilidade. O feeling, ele é fundamental no momento em que você vai tratar com as pessoas. Agora, eu digo outra coisa para vocês. O cliente que chega e diz assim, doutor, faça aí um desconto para mim, eu vou trazer outras causas, não sei o quê. Nunca funcionou, tá certo? Comigo também não. Nunca funcionou isso daí. É conversa para você baratear o seu serviço. Esse negócio de vai trazer outras causas, a pessoa que chega querendo barganhar desse jeito já, porque uma coisa é você trazer aquilo de você e você propor. Você propor aqui para você, no seu pensamento, né? Você não pode dizer você não vai dizer para o seu cliente que não vai cobrar porque ele vai trazer outras causas. Mas você pensa assim, poxa, isso não está me custando tanto esforço, não está me custando nada. Mas é uma pessoa que é uma pessoa de bem, uma pessoa que vai me possibilitar, vai abrir outras portas. Então, eu posso aqui fazer um investimento e não cobrar ali por uma consulta, enfim, por um parecer, por um contrato que eu vá fazer para ele. Mas quando o próprio cliente chega já com essa abordagem, ela não é uma abordagem que tenha se confirmado. A prática tem demonstrado que isso não se confirma, tá certo? Bom, mas partindo agora para um outro aspecto importante, que é a fixação. Que parâmetros eu utilizo para dizer os honorários, né, o valor? Eu penso que o primeiro parâmetro que você tem que ter é a tabela da OAB. A OAB tem uma tabela, cada seccional do país, no Brasil, tem uma tabela da OAB. No Piauí aqui tem uma tabela muito boa, que você pode acessar no site aí da OAB, baixar essa tabela e ter ela como parâmetro. E, a partir dali, por que eu disse para vocês o seguinte, que eu não fixo meus honorários no primeiro contato, não é? Porque, às vezes, eu não sei realmente o valor, eu tenho que pensar, tenho que refletir um pouco, tenho que amadurecer aquela ideia, daquele processo, do direito, enfim. E depois, numa segunda reunião, eu digo. E uma das coisas que eu vou consultar é a tabela da OAB. Vem cá, quanto é que a OAB diz que eu tenho que cobrar aqui? Quanto é que a OAB fixa o valor ali que ela estipula? Então, eu vou na tabela da OAB e dou uma olhada para eu ter um parâmetro. Se eu não tenho parâmetro algum, se eu estou perdido ou com dificuldades de dar um parâmetro, eu procuro na tabela da OAB e utilizo aquilo ali como um parâmetro. E, se eu for utilizar a tabela da OAB, eu posso chegar para o meu cliente e dizer, olha, os honorários é tanto, aqui a OAB fixa o valor, está aqui o valor da tabela da OAB, eu estou lhe cobrando esse valor. Ou se você vai dar um desconto, você dá um desconto baseado naquilo ali, no valor da tabela, porque o seu cliente, ele também às vezes quer entender o parâmetro. Por que você está me cobrando 5 mil? Por que você está me cobrando 2 mil reais, 3 mil? Que parâmetro você utilizou, não é? Então, você pode começar a criar alguns parâmetros para você. Se for contrato mensal em que a empresa vai me pagar mensalmente, eu posso estipular, empresas até 100 empregados, ou até 50, até 20 empregados, eu cobro X, acima de 20 é Y, é um parâmetro. Então, você precisa começar a criar parâmetros. E você dizer o seguinte para o seu cliente, olha, vamos começar com esse valor de honorários, se não tiver processo, se não tiver problemas, se não tiver muita demanda, a gente senta de novo daqui a 6 meses e renegocia o contrato. Se tiver também aumento da demanda, se tiver muita coisa para fazer, a gente senta do mesmo jeito daqui a 6 meses e aumenta o valor do contrato. Não tem problema nenhum. Porque às vezes o cliente chega para você e diz, não, é coisa simples, não vai ter nada para fazer. E depois, quando você pega o processo, que pega a causa, aí tem um monte de coisa, tem algo muito complexo. E olha, não tem essa. Todo o processo que você pegar, você vai ter que dar o mesmo tratamento. Você não pode dizer, não, eu estou cobrando. Você nunca pode chegar para o seu cliente, em lugar nenhum do mundo, e dizer assim, mas eu não fiz isso porque você está me pagando muito pouco. Então, você não pode jamais fazer isso, entendeu? Porque se você está achando que é pouco, você não deveria ter aceito a causa. Então, você não pode utilizar isso como argumento para o cliente de que deixou de fazer alguma coisa porque ele está pagando pouco. Então, se ele está pagando pouco, é porque você cobrou pouco. Então, você não deveria ter aceito aquela causa se
está achando ruim agora, tá certo? Então, é uma coisa que você tem que bem lembrar, tá? Que você não pode utilizar esse argumento com o seu cliente, porque é um argumento que não é válido, é um argumento totalmente inapropriado. Dizer que não está fazendo porque o cliente pagou pouco, está pagando pouco. Melhor você entregar o processo, você deixar o cliente, pedir para subestabelecer, renunciar à procuração, enfim, do que você ficar insatisfeito. E o grande dilema do advogado, no momento da fixação dos honorários, é assim, quando você diz, o cliente chega, qual o valor? Aí você diz, por exemplo, R$ 2.000. Aí o cliente, opa, ótimo, tá bom, vou lhe pagar. Aí você, cobrei pouco. Ele não negociou, não pediu desconto, não disse na hora nada, que o cliente sai da podia ter sala, cobrado mais. na hora que o cliente sai do escritório, o arrependimento bate. Já aconteceu comigo. O cara me contratou, você diz, imediatamente a tristeza bate no céu. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz da minha vida? O que é que eu estou fazendo para ter esse contrato tão ruim? Porque você sabe que vai ser problema. Você sabe que é encrenca. Então, é porque, pessoal, o trabalho do advogado é contínuo. Você tem que ter uma relação de confiança, um pouquinho de admiração pelo profissional que você contrata. E isso é feito por um conjunto de atributos do advogado. Desde a linguagem que ele utiliza até a forma de se vestir, a forma de se portar nos locais. Isso aí tudo é um atributo do advogado. E a partir do momento que você faz um contrato ruim, você não tem como chegar para o cara e perder um prazo. Vou perder só um prazo porque ele está me pagando um pouco. Vou fazer só uma manifestação meia boca aqui, 2 laudas, uma contestação do porque está me pagando um pouco. Não acontece. Se você errar com esse cliente, pode ter certeza que ele vai te cobrar, pode ter certeza que ele vai falar mal de você. E esse cliente que paga ruim é complicado, viu, pessoal? Atrasa. Aí vai chegar a hora de você ter que demitir o cliente, porque você vai estar perdendo seu tempo em uma situação que não compensa mais, é uma relação falida. E aí eu bato na tecla. Melhor perder seu tempo. Olha, o doutor Alberto Pérez, advogado de Brasília, amigo nosso, é melhor você perder seu tempo estudando novas teses para ter melhores clientes, ganhar mais honorários, do que ficar com o cliente falido, assim, te tomando tempo, deixando chateado, entendeu? Bom, muito bem, Joffre. Então, uma das questões é essa, né? O dilema da hora de cobrar. E outra coisa ruim, quando você cobrou e o cliente pega e diz assim, não, doutor, está muito caro, não vou aceitar não, e vai embora. Aí você, cobrei caro demais, perdi o cliente. Então, eu podia ter cobrado menos. Então, você tem que ter um limite até onde você vai se sentir remunerado. Até que valor eu aceitaria para o cliente me pagar nesta causa, neste processo, neste ato que eu vou executar, nesse serviço que eu vou executar para ele. Então, você, a partir desse limite mínimo, nesse parâmetro mínimo que você tem, você pode chegar para o seu... a partir daí, você pode negociar com ele e não deixar diminuir do mínimo. Eu já tive casos de clientes, né, de querer me pagar um valor e eu estabeleci um limite mínimo. Porque um outro fator é o seguinte, o seu cliente ele tem condições ou não tem condições de lhe pagar? Às vezes ele está numa situação difícil, que não tem condições. E aí você pode repensar aquilo ali, pode aumentar o valor no êxito, né, já que não tem como ele lhe pagar nada agora. Então, você pode se sensibilizar com a situação. E outras vezes o cliente tem ou não tem condições, mas não quer lhe pagar porque ele é miserável mesmo, né? Porque ele não gosta de pagar pelos serviços, pelas pessoas que lhe servem. Então, você precisa fazer essa análise. Eu já tive clientes em que eu estipulei um valor mínimo, e era um valor mínimo, mas era um valor razoável, né? E eu sabia que esse cliente ele teria plenas e perfeitas condições de me pagar muito mais do que o valor que eu estava cobrando, apesar do valor não ser um valor tão baixo assim. E esse cliente, eu já estava assim, muito chateado, porque ele sempre desprezou, vamos dizer assim, o valor dos honorários, dos serviços, que eu estabelecia que, olha, eu não vou cobrar menos do que isso, eu não vou aceitar, vou perder o valor, mas não aceito. E ele chegou ao ponto dele chegar e disse, doutor, você não vai aceitar mesmo por esse valor que eu estou lhe dando, eu disse, nem R$1 a menos do valor que eu estou lhe pedindo, meu amigo, eu não vou fazer. Vai preferir perder o processo? Prefiro perder o processo. E realmente eu perdi o processo, ele não me contratou,
mas ainda hoje ele me procura e eu sou advogado dele. E o que acontece? Sempre eu cobro dele o valor mesmo, sem desconto, sem nada. É o valor que eu vou me sentir satisfeito, já sabendo que ele é difícil dele pagar, assim, ele não quer pagar o valor necessário, então eu cobro o valor mesmo, é um valor que eu sei que ele tem condições, evidentemente, e que ele tem obrigação, tem que me pagar para valorizar o meu serviço. Então, é algo... Pode falar, Joffre. O Pedro Aguiar fez uma pergunta: como lidar com preconceito no direito criminal? Pedro, eu não atuo no criminal, mas tem um ponto que eu acho interessante, o ponto do preconceito. O preconceito em determinadas atuações dos advogados, ele está muito ligado a aspectos internos, como você reage a pressões externas. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu tenho um Instagram aí, o meu, que eu passo, todo dia eu posto alguma coisa de advogado, falo da minha vida. As pessoas me chamam de blogueirinho, as pessoas ficam falando que eu apareço mais em rede social, mas enquanto essas pessoas falam, eu estou conseguindo clientes, eu estou fazendo parcerias com colegas, eu estou fazendo novas amizades no meu meio. Tem como eu ficar mais feliz com os resultados que eu adquiro do que isso? Isso é fantástico. As pessoas ficam falando, aí você começa a entregar resultado. Qual é o preconceito que sofre no direito criminal? Você pega isso aí e se qualifica mais ainda para de novos clientes. E o que as pessoas vão falar, as pessoas, uma coisa que eu tenho percebido, as pessoas sempre estão falando uma das outras. Você sempre é pauta de um assunto bom ou ruim. Então, você fazendo alguma coisa, elas sempre vão falar. Então, você tem que simplesmente pegar essas pessoas e não dar ouvido a elas. Simplesmente é isso que tem que fazer na sua vida. Você, provavelmente, é uma pessoa nova e tem que entender que as críticas sempre vão ocorrer. Eu recebo muitas críticas, já me abalei mais, tem até as camadas da personalidade, né? Eu já fui quarta camada, que é quando você se afeta com julgados de pessoas de fora, e hoje eu não me importo mais, eu só me preocupo com as críticas daquelas pessoas que se preocupam comigo, que é minha esposa, minha família, os meus amigos próximos, essas pessoas eu me preocupo de fato, mas quem eu não tenho nenhum tipo de relação, por que eu deveria me preocupar? Eu quero mais que essas pessoas me esqueçam e eu continue fazendo o meu trabalho. Eu queria falar um pouco sobre essa pergunta aí do Dr. Pedro Aguiar. Né? Primeiro é que eu tenho uma admiração muito grande pelos advogados criminalistas. Então, eu tiro o chapéu realmente. Eu já advoguei, tem alguns processos ainda na área criminal, mas são muito poucos, mas eu já advoguei algumas vezes no início da minha carreira também, tive a oportunidade de advogar na advocacia criminal. E realmente há um preconceito mesmo da sociedade contra os advogados criminalistas. E eu acho assim que essas pessoas que criticam é porque desconhecem a importância do papel do advogado criminalista. Porque o advogado criminalista ele é responsável pela própria manutenção do Estado democrático de direito, até porque ele luta pelo principal direito do homem, que é a liberdade. Ele luta na última barreira entre o Estado... Exatamente, e o advogado ele luta para que os direitos sejam respeitados, né? Para que os direitos constitucionais sejam garantidos, o devido processo legal, que é tão difícil nessa área criminal ser cumprido, enfim. Então, eu acho que essas bandeiras, doutor Pedro Aguiar, essas bandeiras, elas precisam estar constantemente consigo. Olha, eu defendo o Estado democrático de direito, eu defendo as liberdades, e quem critica muitas vezes, ou quem tem preconceito, é porque talvez não tenha precisado ainda de um advogado criminalista, e hoje nós vivemos num sistema em que cada vez mais temos a necessidade de advogados criminalistas, porque hoje as pessoas são condenadas antecipadamente, sem processo, sem nada, pela própria sociedade. Então é preciso estar muito atento a isso e valorizarmos cada vez mais os advogados criminalistas. E também alguém perguntou onde termina a conversa informal e começa a conversa sobre um problema, uma causa. Então, no momento em que você vai receber o seu cliente, rapidamente ali você passa do primeiro contato, se você já conhece o cliente ou se você é alguém conhecido ou não, você passa ali dos primeiros contatos e já começa, pois não, diga lá o que o senhor está querendo, qual é o problema, em que possa ajudar, e a partir daí já começa a conversa
muito formal, né, conversa séria sobre o que é realmente que o cliente foi atrás do profissional. E hoje as pessoas não podem perder muito tempo também, não é? Há uma urgência no atendimento, enfim. Então, gente, nesse tema do marketing jurídico aí, para finalizar, é importante a questão da OAB como da tabela, né, como um parâmetro, um paradigma, e isso a gente ingressa no outro. Eu também gosto de fazer o seguinte, eu estou dando muitas dicas aqui da advocacia mesmo, né? E o Joffre aí. Uma coisa que eu lembrei, porque assim, às vezes você pode, um recurso, o advogado diz, não vou fazer o recurso para não magoar o juiz, porque o juiz pode se chatear. Sempre que eu pensei assim, eu me dei mal. Amigo, se o advogado tem que recorrer, recorra. Não pense que o desembargador vai ficar chateado, que o juiz vai ficar com raiva, vai lhe perseguir. Isso não existe, tá certo? Se tiver que recorrer, recorra. O juiz e o advogado e o desembargador, que você recorreu da decisão deles, eles vão lhe respeitar ainda mais, porque vão ver que você não se satisfez, que você luta pelos direitos do seu cliente, que você vai até o fim. Então, não pense que recorrer vai afetar, ou amanhã o juiz vai fazer alguma coisa favorável para você, ou vai ser mais seu amigo. Isso não existe. É você recorrer sempre que tiver que recorrer, tá certo? Bom, e aí passando para a questão da publicidade, né, da advocacia, do marketing jurídico. É importante lembrar o seguinte, isso está atrelado também à cobrança dos honorários. Você tem que construir uma imagem, né? Tem que construir um conceito para que as pessoas, para que a sociedade tenha um conceito sobre você, um conceito de você, a sua imagem. Por isso que eu falei na segunda-feira a importância, né, de você manter aquela sua postura ética, de você manter o seu padrão ético e de respeitabilidade, onde você vai ganhar esse conceito, vai construindo esse conceito. Ninguém constrói da noite para o dia. Se você começou mal, para você reconstruir é mais difícil. Então, desde o início, você precisa ir construindo um conceito, você precisa ir construindo esse seu conceito perante a sociedade. E aí você precisa ser visto também. Não tem aquela história que quem não é visto não é lembrado? Você precisa ser visto, você precisa ocupar as ações na sua cidade, ações sociais que tenham relevância, você levantar essas bandeiras. Veja, eu repito, não são bandeiras políticas, tá certo? Políticas partidárias, muito menos. São bandeiras sociais, bandeiras éticas, bandeiras em defesa da cidadania, em defesa da dignidade humana, em defesa dos direitos, né, que são garantidos constitucionalmente. Então, acho que é importante isso daí para lhe dar uma visibilidade e para que as pessoas comecem a lhe respeitar por suas opiniões também. Por isso, a importância da utilização das redes sociais hoje. Então, eu já vi vários vídeos de colegas advogados defendendo algum direito pela rede social. Veja que você não pode chegar numa rede social e fazer uma propaganda sua dizendo, olha, eu sou advogado, quem quiser me contratar, é só ligar para esse telefone, eu estou à disposição. Você não pode fazer isso, porque isso aí já é uma propaganda e o Código de Ética proíbe isso daí. O Conselho Nacional Federal da OAB, em breve, deve estar regulamentando novamente um novo código de ética relacionado à publicidade, ao marketing jurídico. Está em vias de ser julgado, tá certo? Ainda não foi pelo Conselho Federal. Mas enquanto não sair essas novas regras, se adaptando a essa utilização de redes sociais, você pode fazer esse marketing jurídico, né, de uma forma que não seja uma forma onde você está exaltando o seu nome enquanto advogado na captação, buscando captar clientes diretamente. Então, você não pode fazer propaganda de si próprio dizendo que é advogado, que é um grande advogado, quem quiser lhe contratar, lhe contrate, que você está à disposição no endereço tal, no tal. Então, isso aí hoje não é ainda permitido. Seria muito mais legal você
chegar a gravar um vídeo hoje pelas redes sociais sobre defendendo uma determinada posição jurídica. Então, às vezes, sai alguma notícia, uma decisão do Supremo Tribunal, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão do Tribunal de Justiça, uma decisão de um magistrado, que você pode comentar aquela decisão. Olha, saiu uma decisão recente dizendo isso, então é interessante as pessoas irem atrás dos seus direitos, lutarem porque agora o Supremo consolidou esse entendimento. Você não pode dizer para ir atrás dos seus direitos e lhe procurar, né? Mas você pode dizer que as pessoas podem ir atrás dos seus direitos, buscar um advogado para defender esses direitos, porque houve um julgamento recente sobre aquela matéria e que é importante. Enfim, então, opiniões jurídicas o advogado pode dar. O advogado, ele pode também, como eu disse, né, ele precisa ser visto, ele precisa estar trabalhando junto à sociedade em alguma causa, fazendo um curso jurídico, fazendo um curso de línguas é importante também. Você amplia o seu conhecimento, você amplia a sua rede de relacionamentos, você amplia a sua própria visão de mundo. Então, sempre que você fizer alguma ação, alguma preparação que amplie a sua visão de mundo, e o curso de línguas, ele abre esse leque de oportunidades, e outros, assim como outros cursos, o Dr. Geoffrey deu exemplo de que ele sempre, quando não está perdendo tempo, né? Se ele não vai querer perder tempo atendendo um cliente ruim ou pegando uma causa ruim, ele está buscando se capacitar. Então, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. Então, eu acho que... Pode falar, João. Um ponto que eu acho interessante, doutor Campelo, é que muitas pessoas não sabem assim, o que o advogado faz. Já pararam para pensar nisso? As pessoas não sabem como é a nossa rotina. Doutor, o que o advogado faz? A pessoa, eu processo as empresas, as pessoas. Mas o que é processar? Você processar é você buscar um direito de uma pessoa. E quando eu vim aqui para a rede social, mostrei minha cara, comecei a criar conteúdo, eu quis trazer muito essa proximidade do público comigo, para pessoas entenderem o que eu fazia de fato, como era a minha rotina, o que eu estava lendo, o que eu fazia nas minhas horas vagas, porque você cria muita proximidade com o seu público, e as pessoas querem saber isso. Aquele conteúdo engessado do direito, ele às vezes é um pouco chato, não cria muita proximidade com o seu público. E aí eu repito aquela frase que eu falei na segunda-feira. As pessoas compram e contratam de quem elas gostam. Ela precisa... Olha, 9 horas da noite, o telefone do escritório tocando aqui, graças a Deus. Espero que seja coisa boa. Então, pessoal, as pessoas contratam e compram de quem elas gostam. Para ela gostar de você, você tem que se mostrar uma pessoa legal. Você tem que se mostrar uma pessoa boa. E é até interessante que o doutor Campelo Filho falou uma coisa na segunda-feira, a necessidade de você ser honesto com o seu cliente, você sempre ser transparente. E para você criar empatia com o cliente, para ele gostar da sua figura, para ele entender que você é uma pessoa boa e também é um bom profissional, passa pelo aspecto da honestidade, da transparência. É um cliente que lhe procurar e você fala, olha, esse processo talvez ele não tem uma chance de êxito esperada, mas eu vou atuar, você seja transparente, não prometa resultado, tá? Você vai falar, o Wilson Luiz perguntou aqui, postar nas redes sociais sobre a importância do advogado é considerado proibido? Não, Wilson Luiz, não é proibido. O que o Conselho Federal proíbe, de fato, é a oferta. Eu não posso postar uma coisa, sei lá, banco tal, banco determinado, negativou o nome de idosa, me contrate para resolver seu problema também. Então, esse tipo de coisa é proibido. Eu ofertar meu serviço. Mandado de segurança, R$2.000. Isso aí é oferta. Agora, você postar um conteúdo informativo é plenamente possível. Aí você pode trazer um conteúdo informativo com a sua visão de mundo. Você pode comentar, porque aí a pessoa já vai entender como uma referência na advocacia. Agora, imagine você fazendo isso ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. O grande ponto, e eu também sofri disso no início, é porque a gente renega muito o impacto da constância na nossa vida. Imagine você tendo uma rede social bonita, você criando conteúdo jurídico todo dia, todos os dias, colocando julgados importantes, comentando julgados da área de ação que você quer pegar. Você quer pegar criminal, só perfil da lei de drogas. Tudo bem, você vai falar só sobre lei de drogas, no seu aspecto jurídico, você vai comentar sobre proposições de lei, sobre leis que existem, sobre julgados, e dentro desse conteúdo,
E dentro desse conteúdo, você vai mostrar a sua vida, o seu filho, você pode mostrar o seu cachorro, você pode mostrar que você vai para a igreja também, as pessoas gostam disso. Então, você vai começando a criar uma figura de uma pessoa real e transparente, que trabalha com isso também. Ou seja, de tanto você se mostrar desse jeito, como uma pessoa boa, que tem uma rotina que não é aquela pessoa de difícil acesso, uma pessoa complicada, você, na hora da escolha de um advogado, você acha que ela vai lembrar de quem? De você, ou vai lembrar do Antônio, que nunca apareceu em lugar nenhum, que está sempre, que não dá importância para isso. Então, por isso que eu admiro muito o Campelo Filho, porque ele é um advogado que muito bem sucedido na advocacia, que vive da advocacia de fato, que ainda assim está nas redes sociais, criando um bom conteúdo, está comentando julgado, escreve bastante, tem uma produção literária muito interessante. Até comprei o último livro dele, teve um evento lá no fórum, ele autografou e tal, foi bem bacana. Então, vejam que ele nunca parou de criar conteúdo e de produzir. Então, veja que a minha diferença de idade para ele, eu tenho 33, eu acho que ele tem 50 anos, né, Capelo? Tem 50? Então, ó, a diferença aí de 27, 17 anos, né? E ele ainda continua fazendo o que eu faço. E eu acredito, se você for pegar o perfil dele, quantos fazem? Nenhum. São pouquíssimos. Então, isso é um ponto admirável, é a constância. E isso que falta nos advogados nos dias de hoje. Eu vejo colega que coloca uma postagem a cada 30 dias, coloca uma foto assim, sem camisa, sabe? Bom dia, sem camisa. As pessoas não querem ver isso, pessoal. Não tem modos. A sua rede social é uma extensão do seu escritório, ainda que você não tenha. E agora você tem um argumento muito forte para não ter escritório. Pandemia, escritório digital. Então, você zele por isso. Que eu tenho plena convicção e eu sou prova viva disso, que rede social converte em clientes, entendeu? Carlos Seabra falando que advogado moderno enxerga sua missão. Então, é isso. Você vê que o advogado moderno não está nem um pouco ligado à idade. Veja a minha diferença de idade com o Campelo Filho, e ele faz o que eu faço. Então, isso está mais ligado a você do que ao contexto. Muito bem, Geoffrey. E um aspecto importante a gente ressaltar é que, e respondendo até um pouco a pergunta aí do Winston, é que eu sempre, principalmente no mês de agosto, que é o mês do advogado, eu sempre escrevo sobre o advogado, sobre a advocacia, sobre o exercício da advocacia, da importância da advocacia para a sociedade, o advogado como sendo essencial à administração da justiça. Então, isso não caracteriza uma ilegalidade, pelo contrário, você está exaltando a profissão do advogado, você não está exaltando você enquanto advogado, você diretamente enquanto advogado, você está produzindo um texto em defesa da sua profissão. Então, isso não pode ser caracterizado como algo proibido pelo nosso Código de Ética. Então, você ter opiniões jurídicas ou opiniões pessoais sobre um determinado tema, isso não vai caracterizar uma propaganda ilegal, né, que no exercício da advocacia. O que é ruim e o que não pode é você pegar e fazer e falar sobre de uma forma aberta, pedindo que alguém lhe contrate, pedindo que seu nome está negativado, então me contrate que eu vou entrar na justiça e vou retirar seu nome dos cadastros, que eu não cobro nada, ou que eu cobro só no final. Então, isso aí é que você não pode fazer. Essa propaganda assim aberta é que ela não é permitida. E como o Geoffrey bem colocou, e você tem que ser visto, e as redes sociais elas proporcionam isso, mas ainda para aqueles que não utilizam muitas redes sociais, ou estão começando, você pode ser visto nos fóruns, né? Trabalhando, você está todo dia indo lá atrás dos seus processos, então você não pode ficar parado, esperando que os clientes caiam por acaso. Então, enquanto eu não estou atendendo um cliente, o Jorge falou aí da minha produção, de escrever, porque enquanto eu não estou atendendo um cliente, ou eu não estou no fórum, não estou fazendo um trabalho de advocacia, eu estou ali escrevendo, eu estou lendo, estou estudando um novo tema, e vou escrevendo sobre aquilo ali, vou fazendo uma pesquisa, e isso vai dando uma visibilidade para você e até sobre uma determinada carreira dentro da advocacia que você queira abraçar, se é uma advocacia criminal, então você escreve sobre essa temática, se é advocacia trabalhista,
escreva sobre essa temática trabalhista. Se você defende empresa, escreva sobre a temática relacionada à empresa. Então, você tem que começar de alguma forma, né? Tem que começar, não pode ficar achando que nunca vai dar certo. Então, algo que eu lembrei, que eu não falei na segunda-feira, é o seguinte, que às vezes você está na dúvida se vai começar ou não, é um dia que você está perdendo. Então, é aquilo assim, se você começar a advogar hoje, é um dia que você está ganhando. Daqui a 365 dias, você já tem um ano de advocacia. Se você esperar uma semana para começar, você vai demorar uma semana a mais para completar um ano de advocacia. Então, é isso aí, tem que começar, tem que mostrar a cara e tem que ir fazendo um trabalho integral, mostrando a sua imagem, construindo o seu conceito da advocacia, sendo respeitado pelos colegas, aproximando-se da OAB, assumindo bandeiras na defesa da advocacia. Então, eu já defendi muito a nossa classe de advogados, que muitas vezes é mal visto, como o colega aí falou da questão do advogado criminalista. Então, eu já defendi inúmeras bandeiras da advocacia, defendendo essa nossa profissão, defendendo, na época da elaboração do próprio Código de Processo, eu fiz várias proposições para que fossem enviadas para a equipe que estava elaborando o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo, justamente porque eu entendia que algumas proposições prejudicavam a advocacia, prejudicavam o advogado. Então, era a diminuição dos prazos que queriam diminuir, como se o advogado não precisasse ter férias, como se o advogado não precisasse ter recesso também. Então, como se o advogado tivesse que viver 24 horas, 365 dias por ano, trabalhando, né, sem ter um descanso. E falando nisso, e apesar disso, o advogado tem que estar 24 horas disponível também para os seus clientes. Eu já tive vários clientes, me recordei porque tocou o telefone do escritório do Joff, né, 9 horas da noite, ele dizia assim, ele fez assim, opa, tomara que seja coisa boa, é um cliente, é alguém procurando um escritório. Então, é excelente essa posição aí do Geoffrey. Eu já tive clientes que me ligaram dia de domingo, né, que não eram clientes meus, mas por alguma coisa, por uma indicação, me ligaram e eu atendi o telefone. E ali me gerou uma me geraram causas boas, me geraram clientes novos, porque eu atendi de domingo. Talvez ele tenha ligado até para o advogado que eles costumavam ligar e não atendeu, e alguém indicou meu nome, me ligou e eu atendi. E fui. Doutor, o senhor vem aqui agora, domingo, 8 horas da noite, eu vou, na hora que eu vou ir na sua casa, ou se quiser vir aqui na minha casa, eu recebo, e vamos tratar do assunto, é importante, senão você não estaria me ligando. Então, já recebi vários clientes de domingo aqui no meu apartamento, querendo falar de alguma coisa. Às vezes você pensa, poxa, não pode esperar para segunda? Às vezes o cliente não, ele está numa situação que ele precisa, ele quer ouvir o advogado ali naquele momento, e eu já atendi várias vezes assim, e nunca me arrependi de estar disponível para esses clientes. Sim, Joff. O Rubem Fernando perguntou uma coisa interessante sobre o vínculo das páginas pessoais dos advogados com o Google Ads poderia ser caracterizado como publicidade ilegal? Rubem, é interessante essa pergunta porque a resposta era um pouco... Você tem que responder com aspecto, fazendo uma cosmovisão disso. A gente tem aqui o provimento 94 de 2000 do OAB. Veja bem, o provimento é de 2000 do Conselho Federal. Ele não fala sobre proibição logo porque naquele momento, em 2000, não existia essas ferramentas de Google Ads, Facebook Ads, não existia... acho que naquela época o buscador era o KD. Em 2000, eu esperava o fim de semana para acessar a internet. A internet era discada, não sei se vocês pegaram essa fase aí. E aí, somado a esse ponto, nós temos algumas seccionais, a nível de Brasil, umas proíbem e outras não, em matéria de decisão dos tribunais de ética. Tudo bem. Partindo dessa premissa, aí eu te faço uma pergunta. Para ser uma infração, você tem que ter primeiro uma tipificação, concorda comigo? Então, todas essas decisões dos TEDs que proíbem efetivamente o Google Ads, eu entendo que elas são todas ilegais. Por quê? Você está inovando em matéria de legislar, trazendo uma proibição que não tem tipificação para isso. Então, é um ponto interessante. Outro ponto, você só é proibido você só não deve fazer aquilo que
textualmente é proibido. Princípio da taxatividade. Então, se você for trazer para essa cosmovisão prática, se não existe proibição, a conclusão lógica é que existe uma permissão. Então, só que aí você vai utilizar essas plataformas com ressalva. Por quê? Porque você não pode fazer a oferta do seu serviço, mas você pode direcionar eventuais consultas para a sua página social, o seu site. Eu gosto muito de fazer uma comparação com a página Migalhas. Vocês devem conhecer o Migalhas, é um grande site aqui do Brasil que trata sobre julgados, sobre notícias jurídicas, etc. E se você for observar, do ladinho direito do Migalhas, tem os bandos dos escritórios. Tem o Matos Filho, tem aquele Leão Advogados, tem o Nelson Williams. Os grandes escritórios a nível de Brasil estão lá. E você sabe quanto é que custa para anunciar no Migalhas? A cota mínima custa R$ 500 por mês. Então, será se o Migalhas pode utilizar Google Ads e um escritório que está lá ranqueado pode fazer uma propaganda lá e aquele jovem advogado não pode utilizar? Será que seria correto com aquele advogado que tem parcos recursos para ter acesso ao universo digital? Então, fica a reflexão. E, fazendo um fechamento, eu entendo que o advogado pode utilizar Google Ads e Facebook Ads, desde que leve um conteúdo informativo, sem fazer oferta, como sempre foi proibido. Eu não posso falar que eu sou o doutor resolve tudo, ou então mandar de segurança R$ 2.000 e anunciar isso aí, fazendo uma mercantilização do meu trabalho. Mas conteúdo informativo, blog, é totalmente possível você direcionar para a sua página pessoal e você lá trazer você trazer para o seu funil de vendas é possível. Então, é basicamente isso, tá? Isso é a minha conclusão já desse tema, que é um tema que foi bem exaurido em diversos seccionais e, pelo que eu estou vendo, por falta da taxatividade expressa, o advogado não pode utilizar Google Ads. Não existe. Concorda? Então, se não existe, é permitido. A OAB deve, logo, né? Isso aí foi suspenso agora, dia 18, se não me engano, foi suspenso o julgamento, mas está sendo atualizado, né? Justamente para poder atender a todas essas demandas. No nosso e-book que a gente vai estar construindo com essas duas apresentações, nós vamos encaminhar para todos aí que se inscreveram no curso, nós vamos encaminhar esse e-book, tá certo? Vocês podem também acessar nossas redes sociais e lá nós vamos trazer esses elementos daquilo que é permitido. A gente já tem divulgado algumas coisas do que é permitido de acordo com as interpretações que vêm sendo dadas pelo Conselho Federal da OAB, pelas seccionais da OAB. Mas eu acho que o grande ponto aí é você ter a ética do razoável, né? Daquilo que é razoável e de não fazer o marketing. Também não podemos esquecer o seguinte, que o marketing pelas redes sociais, ele é importante, mas o marketing, vamos dizer assim, o trabalho offline, ele é essencial, né? Então, o advogado, ele precisa, assim, ele não pode esquecer do offline, ele não pode esquecer desse trabalho que ele faz, que ele realiza no dia a dia, do contato com a sociedade, do contato com o fórum, do contato com os magistrados, da construção da sua imagem, da construção do seu nome. Por isso que eu penso assim, que você assumir determinadas bandeiras, aproximar-se mais da ordem dos advogados. A OAB é muito ampla, a OAB é uma entidade que atende toda a sociedade, ela é uma entidade muito importante para a sociedade, para a democracia do nosso país. Então, assim, é você assumir essas bandeiras, não ser egoísta, é lutar por todos, lutar pelo direito de todos, isso é importante, você vai ganhar um grande corpo com isso aí, quando você luta pelos seus colegas, quando você luta pela classe, quando você mantém a sua postura ali ética, quando você mantém a sua imagem sempre constantemente preservada. Então, isso eleva o seu conceito e isso permite, isso vai ter reflexos lá na hora dos seus honorários advocatícios, que você for fixar os seus honorários. Porque, às vezes, os clientes eles dizem assim, olha, eu quero o advogado, eu quero lhe contratar porque eu sei que o senhor tem um bom nome, então eu quero ter advogados que tenham um bom nome advogando para mim, porque isso vai dar uma maior credibilidade para a minha própria causa. Então, tem clientes que pensam que
ser importante contratar um advogado de credibilidade, não um advogado que não tenha ética, porque o advogado que não tem ética pode prejudicar o próprio direito do cliente. Então, olha que coisa, né, bacana esse pensamento aí. Por quê? Porque isso lhe obriga a ter uma postura adequada, e isso faz parte desse marketing que nós estamos falando aqui offline, né, do marketing offline. Você ter essa postura adequada em todos os lugares que você estiver. Você quer falar, Geoffrey? E esse aspecto do marketing offline ele é interessante porque ele vai muito... Se vocês forem observar todas as temáticas que a gente foi pontuando desde segunda-feira, sobre ser verdadeiro, transparente, ser simpático, ser educado. Chegou no lugar, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você tem aquela postura proativa, ó, a gente está em 2021 e até hoje eu ando com sempre tenho meus cartões à mão, de papel, eu tenho um cartão digital, eu nunca deixo de dar meu cartão. Porque aí você consegue sedimentar a pessoa se posicionar como um advogado e uma pessoa que está pronta a resolver o problema dela. Na minha rede social eu coloco até assim, advogado há 9 anos e pronto para resolver o seu problema. Então vocês percebam que eu trouxe o aspecto da autoridade, ter vários anos já na advocacia, e está disponível, estou pronto para resolver o seu problema, desde que você me pague para essa resolução. Então, é isso aí, pessoal. Você tem que aprender a como tocar a dor do outro. Você tem um problema, como abordar. Você tem que ser discreto com seus clientes. Não é interessante você ficar mencionando nome de clientes na sua vida mesmo, não só nas redes sociais. Nome de cliente. Ah, eu advoguei para a pessoa tal. Não é legal isso aí. Isso aí eu não acho... E até antiético, salvo engano. Não, é antiético. Você não pode relatar causas dos seus clientes para terceiros, né? Você não pode relatar nada, porque o advogado ele toma contato com informações muito valiosas, tanto assim que o advogado é protegido, né, pelo sigilo profissional, ele não pode falar nem conversar nada sobre assuntos de seus clientes com terceiros, né? Então, é só dentro dos autos que isso são tratados, esses assuntos. Fora dos autos, ele não pode estar tratando isso com ninguém. Até porque, se ele fizer, então a credibilidade dele vai lá para baixo, porque ele está expondo aquilo que ele conheceu de um cliente, e isso pode até o advogado vir a sofrer um processo no Tribunal de Ética da OAB por conta da violação do sigilo profissional, né, que ele tem que manter com o seu cliente. Bom, nós estamos já partindo aí para a finalização. Eu acho, Geoffrey, que a gente atendeu bem aí todos os pontos. São temas assim muito instigantes que a gente poderia falar horas. Tem muita coisa para a gente falar sobre a advocacia, sobre o empreendedorismo na advocacia. Eu queria ressaltar assim, mais uma vez, que existe o convênio da OAB com o escritório de fomento do governo do estado, onde há financiamentos, liberação de recursos para advogados, há um juros bem módico, com carência, seja para aquisição de equipamentos para o escritório, um computador, seja para aquisição de um capital de giro para o advogado. Então, o advogado poderia procurar o escritório de fomentos. Eu procurei para saber desse convênio, procurei a OAB, esse convênio está plenamente validado, vai até dezembro de 2021, pode ser renovado, mas, de qualquer forma, acho que mostra o papel da OAB indo atrás para trazer benefícios para a advocacia, isso é muito válido, e esse convênio com o escritório de fomento aí, muito, muito interessante. Outro aspecto é que o advogado, nós não falamos da tributação do advogado, e o advogado, enquanto pessoa física, se ele tiver que emitir uma nota fiscal, ele vai pagar um imposto muito elevado. Então, eu sugeriria que os advogados abrissem seus escritórios pessoas jurídicas. Hoje, você pode abrir o escritório individual, né? Só como você sozinho sendo uma empresa, o advogado empresa. Porque as notas, os clientes, às vezes, eles querem, hoje, exigem nota fiscal. Aí, se você não tiver nota fiscal, é ruim. Às vezes, as empresas elas só contratam pessoas jurídicas, elas não contratam advogados, pessoas físicas, muitas vezes. Então, vá na OAB, veja como é que faz para abrir uma pessoa jurídica, abra a sua pessoa jurídica como advogado, tem uma anuidade para pagar,
mas os benefícios que a CAAP ela dá para os advogados, eu acho que compensa o valor da anuidade. Quem está começando tem desconto na anuidade também, a anuidade pode ser parcelada, enfim, tudo o advogado precisa procurar, né, as informações, porque tem essas informações. Pode-se utilizar esses recursos aí do escritório de fomento, enfim, mas eu acho que é importante ter uma pessoa jurídica. Até para você ser correspondente de outros escritórios, o escritório jurídico de fora de Teresina, eles querem contratar uma pessoa jurídica também, não um advogado que não seja pessoa jurídica, por conta da nota fiscal, e se você for pessoa física, você vai emitir nota fiscal, você pode ter que pagar 27,5% de imposto de renda. Se for a pessoa jurídica, advogado individual aí, do microempreendedor ou do simples, enfim, aí você procura qual é a tributação adequada para você, você vai poder pagar 4,5% de imposto, então, 4,5%, então é uma diferença muito grande. Então, a outra dica é isso aí para você se formalizar, né, enquanto pessoa jurídica, eu acho que é outra dica interessante. Bom, então, partindo agora, nós já encerramos, 9h30, eu queria... Joffre, você quer dar suas palavras finais aí? A gente... Agradecer o pessoal, lembrando que nossas redes sociais, o Instagram do Campelo Filho é @CampeloFilhoADV, eu coloquei aqui no chat do YouTube, o meu é Joffre Saraiva, e vocês podem estar enviando as solicitações para o e-book que a gente está confeccionando, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Só o Guerreiro que ficou aqui até agora, né? Afinal, 9... eu estou no escritório desde amanhã, hoje foi um dia atípico aqui, muito bom. E é isso. Vamos tirar a foto, pessoal. Todo mundo fazendo legal aqui, ó. Todo mundo fazendo legal aqui, ó. Aí tirar a foto aí e marcar a gente, viu, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui. Pronto, show de bola. E obrigado a todos. Obrigado aí por terem participado. Obrigado aí, Joffre, por ter aceito, né, ficar aí esses 2 dias conosco. Foi muito bacana mesmo. Gostei demais, aprendi muito aí mais tratando desse tema da advocacia, do empreendedorismo na advocacia. Eu espero que a gente possa ter colaborado de alguma forma com vocês para que vocês possam também empreender na advocacia. Um abraço aí a todos que estiveram conosco e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado aí ao AB pelo apoio, à ESAP também, né, por realizarem aí esse curso. Bom demais, né? Um abraço.